Sobre aquilo que é trabalho forçado, é o mesmo que dizer trabalho escravo? Olha, a gente vai trabalhar aqui para compartilhar com vocês tudo que a gente sabe, tudo que a gente conseguiu entender até aqui. Depois de propor tarifa de 25% sobre as importações brasileiras, agora os Estados Unidos miram o Brasil e outras 59 economias, por isso que a gente não pode ficar falando, porque é o Brasil que está na mira. Não é o Brasil, gente, vamos baixar um pouquinho nosso ego, outros países também estão na mira. Omissão de medidas contra o trabalho forçado. A sobretaxa poderá ser de 10% a 12,5%. Ô Pedro Moreira, a gente já está aqui, my friend, suando para entender os 25%. Agora eis que aparecem novos números, uma nova porcentagem. Nos explique, por favor. Bem-vindo. Oi, Elisa, obrigado. Bom dia para você, ótima quarta para quem está com a gente. Pois é, diferentemente daquele anúncio que foi feito na noite de segunda-feira, que a gente repercutiu ao longo de todo o dia de ontem, né? O anúncio da noite passada abrange vários países, né? O de segunda-feira era específico sobre o Brasil, aquela investigação sobre possíveis práticas que os Estados Unidos consideram que o Brasil pratica e que seriam desleais, né? Colocariam um cenário aí desfavorável para a competição de empresas americanas. E agora, então, a gente tem uma outra investigação conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, dessa vez envolvendo 60 economias, isso porque nós temos países e também blocos econômicos. Então, neste caso, especificamente, essa punição não seria aplicada apenas ao Brasil, mas o Brasil entra num grupo de países que teria uma tarifa maior, de 12,5%. Um pequeno grupo de 6 países teria uma tarifa de 10%, porque o governo americano entendeu, o representante comercial dos Estados Unidos entendeu que esses países já têm algum tipo de mecanismo para combater o trabalho forçado, né, que a gente pode sim traduzir como o trabalho da escravidão moderna, né, o trabalho análogo à escravidão. Então, para esse pequeno grupo de países, a tarifa seria de 10%. Quais países seriam esses, né? Seriam, então, Canadá, Equador, Indonésia, México, Paquistão e toda a União Europeia, né? Todo esse bloco econômico seriam tarifados com 10% adicionais, já em cima das tarifas que já são cobradas dos produtos desses países, até que eles consigam garantir que os produtos que eles enviam aos Estados Unidos não têm em nenhum ponto da cadeia de produção a presença de trabalho forçado. O Brasil está num outro grupo de 54 economias que incluem, por exemplo, a Argentina, a China, o Japão, o Reino Unido, a Rússia, entre vários outros, né? Esse entendimento do Escritório de Representação Comercial vem depois de uma investigação que durou alguns anos e no qual foram até comparados ali valores de produtos que chegam aos Estados Unidos comparando valores que cada país cobra e dizendo que essa maioria de países, esses 56 países, não tem legislação específica para combater esse tipo de trabalho, esse tipo de exploração de mão de obra. No caso dessa tarifa de 12,5%, que foi anunciada na noite passada, não existe ainda uma data prevista para a implementação. No caso da tarifa anterior, que a gente vinha tratando de 25%, há aquela expectativa de uma decisão final até o dia 15 de julho. Neste caso das tarifas referentes a trabalho forçado, o que o Escritório de Representação Comercial fez foi também abrir o processo para consulta pública. Então, foi marcada também uma audiência pública para o dia 7 de julho para discutir essa questão. A audiência pública é essa que pode contar com a participação das partes interessadas, dos governos, dos países e de empresários desses países para se defenderem com relação a essa interpretação. O que a gente tem, então, Elisa, é essa nova tarifa sendo anunciada e com a perspectiva de ser somada aos 25% de tarifas específicas que foram anunciadas para o Brasil no começo dessa semana. Elisa. Ô Pedro, vem cá, aproveitando a tua presença aqui, tem reunião prevista para agora de manhã? Lula reunido com ministros, com ministras, e aí imaginamos que esse assunto tarifário vai descer quadrado, né? Vai chegar na mesa desse café da manhã, se tiver um cafezinho, vai ser assim, uma bomba na mesa, porque eles vão ter que entender como é que eles vão lidar daqui para frente, né? Exatamente, certamente esse vai ser um dos assuntos tratados. Essa reunião, a bem da verdade, ela já estava prevista, né? Desde a semana passada havia essa expectativa de o presidente Lula reunir o seu ministério, mas agora então com esses novos assuntos em pauta. Tanto a questão da classificação
das facções criminosas brasileiras como grupos terroristas estrangeiros, mas também as tarifas anunciadas essa semana, os 25% de taxação extra contra o Brasil especificamente, agora essas tarifas de 10% e 12,5% contra países que exploram a mão de obra forçada. A reunião ministerial, o que a gente apurou aqui no Planalto, Elisa, seria uma primeira oportunidade do presidente Lula reunir os novos titulares das pastas que assumiram depois que os anteriores deixaram os cargos, o comando dos ministérios, por causa daquele período de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral. A gente teve toda aquela movimentação no final de março, começo de abril, de várias pessoas deixando cargos públicos para poder concorrer às eleições, e aí assumiram novos ministros e eles não tiveram ainda uma reunião conjunta com o presidente Lula. Nessa reunião, eles também receberiam orientações para como se comportarem, o que os ministérios podem e não podem fazer neste ano eleitoral, respeitando o que diz a legislação eleitoral. Elisa. Pedro Moreira, conversando com a gente ao vivo aqui da Capital Federal, falando então sobre esse cenário de taxação, de tarifa, sobre esse cenário também de reunião agora de manhã entre o presidente da República e demais ministros e ministras para compreender exatamente como é que vai ser a caminhada daqui para frente. Eu estou tentando achar aqui uma matéria que fala sobre a China, que agora eu ia espelhar para vocês e eu perdi. Mas eu vou aqui, deixa eu ver se a galera consegue colocar para mim. Pronto, maravilhosos, aqui ó. Eu estou tentando achar a matéria da China, mas aqui a galera do Twitter já me ajudou. China nega acusações de trabalho forçado. Vamos mergulhar um pouquinho aqui. Quando a gente vê Estados Unidos falando essas coisas, porque vocês têm trabalho forçado, em boa parte, para além das reflexões que podem haver sobre a estrutura de um país de trabalho, aí é debate para mais de metro, tá? Sobre qual é a real intenção. Mas boa parte dos movimentos estadunidenses dizem respeito à China, porque a China é uma grande fornecedora de muitos produtos para todo o planeta. E boa parte dessa linha de produção, ao ser questionada pelos Estados Unidos, também isso é replicado para os países que compram produtos da China. Então é sempre importante que nós tenhamos a China aqui piscando nos nossos olhos na hora de interpretar medidas dos Estados Unidos, até porque é aquilo, Estados Unidos querendo ser maiores, chineses querendo ser maiores, e fica essa briga comercial internacional. Bom, China nega acusações de trabalho forçado em resposta à sobretaxa dos Estados Unidos. Nos opomos ao uso disso como desculpa para manipulação política. É o que eles estão falando. A China negou as acusações de trabalho forçado e é isso que mostra aqui na matéria. O país afirmou que se opõe, portanto, a todas as formas de tarifas unilaterais. Em uma coletiva de imprensa, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês falou que se opõe ao uso desse argumento como, abre aspas, desculpa para manipulação política, fecha aspas. Então nós temos aqui esse avanço do assunto relacionado a trabalho forçado / trabalho escravo, que a gente vai aqui compreendendo como é que ficam essas interpretações. E até citando para vocês, ao chegar aqui com Isabel Mega, que hoje está com a gente, nós temos aqui dúvidas. Se a gente pode comparar trabalho forçado com o nosso padrão, do nosso conceito de trabalho escravo, e também se os 25% vão ser somados aos 12%, é uma janela entre 10% e 12,5%, né, de negociação, enfim, que a gente nem sabe se vai ser colocado em prática. Mas vamos supor que sejam 12,5%. Se isso vai, de fato, ser acumulativo, né, Bel? E no fim a gente vai parar em 37,5%. Isabel Mega, nossa analista de política, está aqui para nos contar que ela conversou com o Itamaraty e o que eles explicam diante do que eles entenderam dessas tarifas. Isabel Mega. Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente neste quase feriado, mas de notícias intensas, inclusive de apreensões no nosso setor produtivo, que pode ser afetado com mais esse tarifaço, né? Mais esse anúncio. Qual que é o recado que vem do governo brasileiro? Porque a primeira dúvida é, bom, já tinha sido anunciada uma primeira sobretaxa, uma proposta de sobretaxa na segunda-feira de 20%.
Ontem à noite veio mais um anúncio com base em uma lista em que nós estamos incluídos junto com outras 59 economias. E o patamar do Brasil seria da taxa de 12,5%. Essas duas taxas são cumulativas? E a resposta é sim. Isso leva em consideração o cenário também do ano passado, quando essa dúvida surgiu e a gente também teve esse efeito cumulativo. Então, é com esse patamar que os setores afetados vão ter que lidar. Significa que é um patamar definitivo, Elisa? Ainda não, porque o Brasil ainda vê uma certa brecha para negociar. A gente vinha falando isso com a apuração do Daniel Rittner ainda ontem, no contexto da primeira taxação. Essa segunda taxação já estava no radar. Já era algo esperado pelo governo brasileiro na esteira dessas investigações todas que vão sendo concluídas e daquilo que vinha sendo gestado no Departamento Comercial dos Estados Unidos. Então, daqui para frente, o que o governo brasileiro pretende fazer? Guiar os próximos passos para que alguma negociação aconteça e minimamente a gente possa reduzir esses patamares. E aí, falando especificamente, Elisa, desse último tarifaço que foi aplicado, qual que é a visão que eu colhi junto a fontes brasileiras? Há uma visão de que pela lista desses países todos em que nós estamos no bojo dessa lista, você tem alguns recados para a China. Porque os Estados Unidos estão mirando aqueles países que abrigam empresas chinesas. E eles estão falando de trabalho forçado. É claro que o conceito do que é trabalho forçado, de acordo com a ótica americana, pode ser diferente do que é trabalho forçado de acordo com a ótica dos outros países. Mas o conceito que eles usam é esse. E aí, para dizer que, bom, aqueles países que adotam esse tipo de trabalho forçado, na convicção dos americanos, eles acabam provocando um efeito para a economia americana que faz com que haja uma espécie de concorrência desleal, porque eles podem produzir mais a partir de práticas que não são muito legais aos olhos dos americanos do ponto de vista de trabalho. Então, isso afeta, é esse o argumento deles, também a classe trabalhadora nos Estados Unidos. E é claro que isso tem suas pitadas de ironias quando a gente olha o contexto todo. O Brasil ainda está digerindo alguns pontos, como, por exemplo, a questão do desmatamento, já que os Estados Unidos têm um potencial poluidor muito grande, global, e nós aqui no Brasil podemos, nos últimos anos, celebrar uma queda no nosso desmatamento. Então, é o que o Brasil tem chamado de inconsistência na hora de tratar esse assunto, Elisa. Inclusive, até sobre desmatamento, acrescentando, Bel, eles levaram em conta no documento um dado de 2021, ali para 2022, com levantamento com base até de 2020, e não exatamente um levantamento com base de 2025, por exemplo, que é um ano fechado, em que os números até são diferentes sobre desmatamento. Não dá para ficar enaltecendo, Brasilzão tá massa. Não, tem muito problema com desmatamento, mas o número que eles usaram é ainda maior do que o real mais recente. Então tem várias divergências, né? É um bate-cabeça para entender exatamente o que eles pretendem, né? Eu já vi gente dizer assim, não, está parecendo que o Trump está com uma roupagem progressista. O que está acontecendo? É trabalhadores, é desmatamento. Falando sobre todos esses assuntos, então está dando um nó na cabeça da galera. Dá um nó, mas tem um interesse por trás, né? Tem essa guerra que há entre China e Estados Unidos, tem os interesses, a gente falava ontem sobre isso, né? Os Estados Unidos usam muito isso também para condicionar o Brasil a ceder em outras frentes de negociação. Entram big techs, entram terras raras, então tudo isso é usado como instrumento de pressão, de tipo, Brasil, tô te tarifando desse lado de cá, porque você também não tá me ajudando do lado de lá quando eu tô tentando propor algum tipo de acordo em relação às terras raras. E, de novo, é o componente China, dos Estados Unidos estarem tentando se diversificar em relação a uma dependência que há globalmente do quesito terras raras, minerais críticos em relação à indústria chinesa. Então, tem muita coisa envolvida, Elisa, e mais informações que me chegam aqui de momento, apuradas aqui na nossa abertura do live, porque a gente tinha uma expectativa muito grande de que o ministro Mauro Vieira pudesse ter
algum tipo de tete-a-tete com um representante justamente desse departamento lá dos Estados Unidos comercial que fez essa investigação comercial toda e que está por trás desses 2 anúncios de tarifaço, que é o Jameson Greer. E aí, o que as fontes estão me contando aqui? Que os 2 se encontraram, os 2 estão em Paris, está tendo um evento agora? Da OCDE, agora, notícia em tempo real. Uau. E os 2 se encontraram e aí tiveram uma interação bem rápida, me pontuam aqui. O que eles dizem, e aqui eu vou pedir licença para ler, porque eu estou apurando junto com você aqui, Elisa. Ao vivo, maravilhosa, contando para a gente em tempo real. Em tempo real. Eles dizem assim, olha, o Greer se aproximou do ministro Mauro Vieira, cumprimentou, disse que está dialogando com o Brasil, que há um contato fluido e que quer continuar a dialogar. Então, já é uma espécie de porta aberta para aquilo que a gente vinha construindo juntas aqui, de que o Brasil ainda vê uma espécie de brecha. E aí, o que disse Mauro Vieira durante essa interação, que foi muito rápida lá em Paris? Que a disposição do Brasil é a mesma e que recomendações de adoção de tarifas de 25% e agora de 12,5% anunciadas ontem e anteontem pelo departamento exigem intensificar as negociações que ainda estão dentro do prazo de 30 dias dado pelos presidentes na visita a Washington. Então, aqui ele também dá um recado de tipo, olha, a gente discutiu isso naquela visita de 3 horas do presidente Lula lá na Casa Branca. Então, está tentando minimamente ter uma via de diálogo. Por que esse encontro, por mais que seja uma interação rápida, a minha fonte está dizendo aqui, olha, eles se cruzaram rapidamente. Mas por que é importante? Porque desde que houve o anúncio do tarifaço na última segunda-feira, é a primeira interação que a gente tem, notícia pública, que aconteceu entre uma autoridade brasileira e uma autoridade americana. E é justamente o cara que é do departamento, o representante comercial Jameson Greer, representante de comércio dos Estados Unidos, que cuida, portanto, que responde por esse departamento, que fez toda a investigação comercial na chamada seção 301 e que também é responsável por essa lista do Brasil e mais 59 economias também sobretaxadas ontem.